Aqui está a tradução precisa para o português do Brasil, seguindo rigorosamente todas as suas instruções. Conteúdo 100% preservado, sem cortes, sem simplificações, sem adições, com pontuação adequada para fluidez e leitura em voz alta, estrutura mantida o mais próxima possível do original, texto contínuo e natural para narração. Lamentações. Capítulo 1. Como a cidade que outrora estava tão cheia de gente agora jaz deserta, como se tornou viúva aquela que era grande entre as nações, aquela que era rainha entre as províncias agora se tornou escrava. Amargamente ela chora à noite, lágrimas correm por suas faces. Entre todos os seus amantes, não há ninguém para consolá-la. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Depois de aflição e duro trabalho, Judá partiu para o exílio. Ela habita entre as nações, mas não encontra lugar de descanso. Todos os que a perseguem a alcançaram no meio de sua angústia. Os caminhos de Sião pranteiam, porque ninguém vem às suas festas designadas. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas jovens se entristecem, e ela mesma está em amarga angústia. Seus inimigos se tornaram seus senhores. Seus adversários vivem em tranquilidade. O Senhor trouxe tristeza sobre ela por causa de seus muitos pecados. Seus filhos foram para o exílio, cativos diante do inimigo. Toda a glória se afastou da filha de Sião. Seus príncipes são como servos que não encontram pasto. Em fraqueza fugiram diante do perseguidor. Nos dias de sua aflição e de seu vagar, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que possuía nos dias antigos. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, não havia ninguém para ajudá-la. Seus inimigos a olharam e riram de sua destruição. Jerusalém pecou gravemente e por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora desprezam, porque viram sua nudez. Ela mesma geme e se vira para o lado. Sua impureza se agarrou às suas vestes. Ela não considerou o seu futuro. Sua queda foi espantosa. Não havia ninguém para consolar. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. O inimigo pôs as mãos em todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, aquelas que tu havias proibido de entrar em tua assembleia. Todo o seu povo geme enquanto procura pão. Trocam seus tesouros por alimento para manterem a vida. Olha, Senhor, e considera, pois sou desprezada. Nada significa para vós, todos os que passais pelo caminho, olhai ao redor e vede. Há algum sofrimento como o meu sofrimento que foi infligido sobre mim, que o Senhor trouxe sobre mim no dia de sua ira ardente. Do alto, ele enviou fogo, enviou-o até os meus ossos. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar atrás. Tornou-me desolada, fraca o dia inteiro. Meus pecados foram amarrados em jugo por suas mãos. Foram entrelaçados, foram pendurados em meu pescoço. O Senhor esgotou minhas forças. Entregou-me nas mãos daqueles que não consigo resistir. O Senhor rejeitou todos os guerreiros que estavam no meu meio. Convocou um exército contra mim para esmagar meus jovens no seu lagar. O Senhor pisoteou a virgem filha de Judá. Por isso eu choro e meus olhos transbordam de lágrimas. Não há ninguém perto para me consolar, ninguém para restaurar meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos, mas não há ninguém para consolar. O Senhor decretou contra Jacó que seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém tornou-se algo impuro entre eles. O Senhor é justo. Contudo, eu me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, todos vós, povos, olhai para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas jovens foram para o exílio. Chamei pelos meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus anciãos pereceram na cidade, enquanto procuravam alimento para manterem a própria vida. Vê, Senhor, como estou angustiada. Estou em tormento por dentro e no meu coração estou perturbada, porque fui extremamente rebelde. Fora, a espada mata. Dentro, só a morte. As pessoas ouviram o meu gemido, mas não há ninguém para me consolar.
Todos os meus inimigos ouviram da minha angústia. Alegram-se com o que tu fizeste. Que venha o dia que anunciaste, para que eles se tornem como eu. Que toda a maldade deles venha diante de ti. Trata-os como trataste a mim por causa de todos os meus pecados. Meus gemidos são muitos e meu coração está desfalecido. Lamentações, capítulo 2. Como o Senhor cobriu a filha de Sião com a nuvem da sua ira. Ele lançou por terra, do céu à terra, o esplendor de Israel. Não se lembrou do escabelo dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as moradas de Jacó. Na sua indignação, derrubou as fortalezas da filha de Judá. Fez cair por terra, em desonra, o reino e os seus príncipes. Na sua ira feroz, cortou todo o poder de Israel. Retirou a sua mão direita diante do inimigo. Queimou em Jacó como um fogo flamejante que consome tudo ao redor. Como um inimigo, esticou o seu arco. A sua mão direita está pronta. Como adversário, matou todos os que eram agradáveis aos olhos. Derramou a sua ira como fogo sobre a tenda da filha de Sião. O Senhor é como um inimigo. Devorou Israel. Devorou todos os seus palácios e destruiu as suas fortalezas. Multiplicou o luto e a lamentação para a filha de Judá. Destruiu a sua morada como um jardim. Arruinou o seu lugar de reunião. O Senhor fez Sião esquecer as suas festas designadas e os seus sábados. Na sua ira feroz, desprezou rei e sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Entregou as paredes dos seus palácios nas mãos do inimigo. Eles levantaram gritos na casa do Senhor, como no dia de uma festa designada. O Senhor determinou derrubar o muro ao redor da filha de Sião. Estendeu a linha de medir e não reteve a sua mão da destruição. Fez lamentar juntos os baluartes e os muros. Eles se desfizeram. As suas portas afundaram na terra. Ele quebrou e destruiu as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão exilados entre as nações. A lei não existe mais, e os seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os anciãos da filha de Sião sentam-se no chão em silêncio, espalharam pó sobre as suas cabeças e vestiram-se de pano de saco. As jovens de Jerusalém baixaram as suas cabeças até o chão. Os meus olhos desfalecem de tanto chorar. Estou em tormento por dentro. O meu coração se derrama por terra, porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desfalecem nas ruas da cidade. Elas dizem às suas mães: onde está o pão e o vinho? Enquanto desfalecem, como feridos nas ruas da cidade, enquanto a sua vida se esvai nos braços das suas mães. Que posso dizer por vós? Com que posso comparar-vos, filha de Jerusalém? A que posso assemelhar-vos para vos consolar, virgem filha de Sião? A tua ferida é profunda como o mar. Quem poderá curar-te? As visões dos teus profetas foram falsas e vazias. Eles não expuseram o teu pecado para evitar o teu cativeiro. As profecias que te deram foram falsas e enganosas. Todos os que passam pelo teu caminho batem palmas contra ti. Zombam e sacodem a cabeça contra a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que era chamada a perfeição da formosura, o prazer de toda a terra. Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti. Zombam e rangem os dentes, dizendo: nós a devoramos. Este é o dia que esperávamos. Vivemos para vê-lo. O Senhor fez o que planejou. Cumpriu a palavra que decretou há muito tempo. Derrubou sem piedade. Deixou o inimigo se alegrar sobre ti. Exaltou o poder dos teus adversários. Os corações do povo clamam ao Senhor. Vós, muros da filha de Sião, deixai correr as vossas lágrimas como um rio, dia e noite. Não vos deis alívio, nem descansem os vossos olhos. Levanta-te, clama de noite, no começo das vigílias. Derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Levanta as tuas mãos a Ele pela vida dos teus filhos que desfalecem de fome em cada esquina.
Olha, Senhor, e considera, a quem já trataste assim? Será que as mulheres devem comer os seus próprios filhos, os filhos que elas criaram? Será que sacerdote e profeta devem ser mortos no santuário do Senhor? Jovens e velhos jazem juntos no pó das ruas. Os meus jovens e as minhas jovens caíram pela espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Tu os sacrificaste sem piedade. Como convocas para um dia de festa? Assim convocaste contra mim terrores por todos os lados no dia da ira do Senhor. Ninguém escapou nem sobreviveu. Aqueles que eu criei e eduquei, o meu inimigo os destruiu. Lamentações, capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara da ira do Senhor. Ele me arrastou e me fez andar em trevas, e não em luz. De fato, ele voltou a mão contra mim, repetidamente, o dia inteiro. Fez envelhecer a minha pele e a minha carne, quebrou os meus ossos. Cercou-me e me rodeou de amargura e dificuldade. Fez-me habitar em trevas, como os que morreram há muito tempo. Muralhou-me para que eu não pudesse escapar. Pesou-me com correntes. Mesmo quando clamo ou grito por socorro, ele bloqueia a minha oração. Barrou o meu caminho com blocos de pedra. Tornou os meus caminhos tortuosos. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrastou-me do caminho, despedaçou-me e deixou-me sem ajuda. Preparou seu arco e me fez alvo das suas flechas. Cravou no meu coração as flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de escárnio para todo o meu povo. Zombam de mim em canções o dia inteiro. Encheu-me de ervas amargas e deu-me fel para beber. Quebrou os meus dentes com cascalho, pisoteou-me no pó. Fui privado da paz, esqueci o que é prosperidade. Por isso digo, a minha glória se foi, e tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu vagar, da amargura e do fel. Bem me lembro delas, e a minha alma está abatida dentro de mim. Com tudo isto trago à mente, e por isso tenho esperança. Pelas grandes misericórdias do Senhor, não somos consumidos, porque as suas compaixões nunca falham. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, por isso nele esperarei. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aquele que o busca. É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. É bom para o homem carregar o jugo na sua juventude. Que ele se assente sozinho em silêncio, pois o Senhor o impôs sobre ele. Que enterre o rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Que ofereça a face àquele que o fere e se encha de opróbrio, porque o Senhor não rejeita para sempre. Embora cause tristeza, também mostrará compaixão, segundo a grandeza do seu amor inabalável. Porque não é de boa vontade que ele aflige ou entristece os filhos dos homens. Esmagar sobre os pés todos os prisioneiros da terra, negar ao homem os seus direitos diante do Altíssimo, privar alguém da justiça, não veria o Senhor tais coisas? Quem pode falar e fazer acontecer, se o Senhor não o decretou? Acaso não procedem da boca do Altíssimo tanto as calamidades como as coisas boas? Por que se queixaria o homem vivo, quando castigado pelos seus pecados? Examinemos os nossos caminhos e provemo-los, e voltemos ao Senhor. Levantemos os nossos corações e as nossas mãos para Deus nos céus, e digamos, nós pecamos e nos rebelamos, e tu não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste sem piedade. Cobriste-te com uma nuvem, para que nenhuma oração passasse. Fizeste-nos escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sofremos terror e armadilhas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo está destruído. Os meus olhos continuarão a fluir sem cessar, sem alívio, até que o Senhor olhe do céu e veja. O que vejo traz angústia à minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Aqueles que eram meus inimigos sem causa, me caçaram como a um pássaro.
Tentaram acabar com a minha vida numa cova e atiraram pedras contra mim. As águas cobriram a minha cabeça. Pensei que estava prestes a perecer. Invoquei o teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Ouviste a minha súplica. Não feches os teus ouvidos ao meu clamor por alívio. Aproximaste-te quando te chamei e disseste: não temas. Tu, Senhor, tomaste a minha causa, redimiste a minha vida. Senhor, tu viste a injustiça feita a mim. Defende a minha causa. Tu viste a profundidade da vingança deles, todos os seus planos contra mim. Senhor, tu ouviste os insultos deles, todos os seus planos contra mim, o que os meus inimigos sussurram e murmuram contra mim o dia inteiro. Olha para eles, sentados ou de pé, zombam de mim nas suas canções. Retribui-lhes, Senhor, conforme merecem, pelo que as suas mãos fizeram. Põe um véu sobre os seus corações, e que a tua maldição caia sobre eles. Persigue-os na tua ira, e destrói-os de debaixo dos céus do Senhor. Lamentações, capítulo 4. Como o ouro perdeu o seu brilho, como o ouro fino se tornou opaco, as pedras sagradas estão espalhadas em cada esquina das ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que outrora valiam o seu peso em ouro, agora são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Até as chacais oferecem os seus seios para amamentar os seus filhotes. Mas o meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. De tanta sede, a língua do bebê gruda no céu da boca. As crianças pedem pão, mas ninguém lhes dá. Aqueles que outrora comiam delícias, agora estão desamparados nas ruas. Os que foram criados em púrpura real, agora jazem sobre montes de cinzas. O castigo do meu povo é maior do que o de Sodoma, que foi destruída no momento sem que mão alguma ajudasse. Os seus príncipes eram mais brilhantes do que a neve e mais brancos do que o leite. Os seus corpos eram mais rosados do que rubis, a sua aparência como lápis lazuli. Mas agora estão mais negros do que fuligem. Não são reconhecidos nas ruas. A pele enrugou-se sobre os seus ossos. Tornou-se seca como um graveto. Aqueles mortos pela espada estão melhor do que os que morrem de fome. Atormentados pela fome, definham por falta de alimento do campo. Com as próprias mãos, mulheres compassivas cozeram seus filhos, que se tornaram o seu alimento quando o meu povo foi destruído. O Senhor deu plena vazão à sua ira, derramou o seu furor ardente, acendeu um fogo em Sião que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra não acreditavam, nem nenhum dos povos do mundo, que inimigos e adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Mas aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e das iniquidades dos seus sacerdotes, que derramaram dentro dela o sangue dos justos. Agora eles andam tateando pelas ruas como se fossem cegos. Estão tão contaminados de sangue que ninguém ousa tocar nas suas vestes. Afastem-se, vocês são impuros. Gritam-lhes as pessoas: afastem-se, afastem-se, não nos toquem. Quando fogem e vagam entre as nações, dizem: eles não podem ficar mais aqui. O próprio Senhor os dispersou, já não cuida deles. Os sacerdotes não receberam honra, os anciãos não tiveram favor. Além disso, os nossos olhos se cansaram de esperar em vão por socorro. Dos nossos montes de vigia, observávamos uma nação que não podia nos salvar. As pessoas nos perseguiam a cada passo, de modo que não podíamos andar pelas nossas ruas. O nosso fim estava próximo. Os nossos dias estavam contados, pois o nosso fim chegara. Os nossos perseguidores eram mais velozes do que as águias no céu. Perseguiam-nos sobre as montanhas e nos espreitavam no deserto. O ungido do Senhor, o nosso próprio fôlego de vida, foi capturado nas suas armadilhas. Pensávamos que debaixo da sua sombra viveríamos entre as nações. Alegrai-vos e regozijai-vos, filha de Edom, vós que habitais na terra de Uz. Mas também a vós o cálice será passado. Sereis embriagada e despida nua. O teu castigo
terá fim. Filha de Sião, ele não prolongará o teu exílio, mas ele punirá o teu pecado, filha de Edom, e exporá a tua maldade. Lamentações, capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Olha e vê a nossa desonra. A nossa herança foi entregue a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Tornamo-nos órfãos de pai. As nossas mães são viúvas. Temos de comprar a água que bebemos. A nossa lenha só se obtém por preço. Aqueles que nos perseguem estão nos nossos calcanhares. Estamos cansados e não encontramos descanso. Submetemo-nos ao Egito e à Assíria para obter pão suficiente. Os nossos pais pecaram e já não existem, e nós carregamos o castigo deles. Escravos dominam sobre nós, e não há quem nos livre das suas mãos. Conseguimos o nosso pão arriscando a vida por causa da espada no deserto. A nossa pele queima como um forno, febril de fome. Mulheres foram violadas em Sião, e virgens nas cidades de Judá. Príncipes foram enforcados pelas mãos. Anciãos não receberam respeito. Jovens trabalham nos moinhos. Meninos cambaleiam sob cargas de lenha. Os anciãos desapareceram da porta da cidade. Os jovens pararam a sua música. A alegria se foi dos nossos corações. A nossa dança transformou-se em luto. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, os nossos corações estão desfalecidos. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escurecem. Pelo monte Sião, que jaz desolado com chacais rondando sobre ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. O teu trono permanece de geração em geração. Por que te esqueces de nós para sempre? Por que nos abandonas por tanto tempo? Restaura-nos a ti mesmo, Senhor, para que possamos voltar. Renova os nossos dias como outrora, a menos que tenhas nos rejeitado completamente e estejas irado conosco além da medida.